Toxicologia. Praguicidas. Praguicidas são produtos químicos ou quaisquer substâncias ou mistura de substâncias destinadas à prevenção, à destruição ou ao controle de qualquer praga, incluindo os vetores de doenças humanas ou de animais, que causam prejuízo ou interferem de qualquer outra forma na produção, elaboração, armazenagem, transporte ou comercialização de alimentos, produtos agrícolas, madeira e produtos da madeira. Quimicamente, os praguicidas são classificados como compostos inorgânicos ou orgânicos. Os praguicidas inorgânicos são produtos à base de bário, boro, flúor, antimônio, tálio, chumbo, cádmio, mercúrio, além da calda sulfocálcica e os óleos minerais. Os praguicidas orgânicos, denominados assim devido à presença do átomo de carbono na fórmula, constituem o grupo de maior importância. São divididos em sintéticos e naturais. A descoberta dos compostos orgânicos sintéticos possibilitou a geração de imensa gama de produtos orgânicos, classificados como organoclorados, clorofosforados, organofosforados, carbamatos, piretroides, dinitrocompostos, cloronitrofenol, etc. Classificação e propriedades físico-químicas. Os compostos organofosforados e os carbamatos são largamente utilizados no controle e no combate a pragas, principalmente como inseticidas, agrícola, doméstico e veterinário, e como acaricidas, nematicidas, fungicidas e herbicidas. Os inseticidas organofosforados são ésteres amido ou tiol derivados dos ácidos fosfórico, fosfônico, fosforotioico e fosfonotioico. Os carbamatos são formados por derivados do ácido N-metilcarbâmico e dos ácidos tilcarbamatos e ditilcarbamatos. Toxicocinética. Os praguicidas organofosforados e os carbamatos são absorvidos pela pele, pelo trato respiratório e pelo trato gastrointestinal, e muitas vezes sua absorção é fornecida pelos solventes presentes na formulação. Os organofosforados podem ser atacados por diversas enzimas, em diferentes pontos da molécula. Somente uma reação, a dessulfuração oxidativa, ou seja, oxidação de formas tions para formas oxons, resulta na formação de metabólitos com maior toxicidade. Também ocorrem reações de desaquilação e desarilação oxidativa, envolvendo a coenzima NADPH, sistema citocromo P450 e o sistema de regeneração NADPH, como provedores de elétrons e oxigênio para produzir metabólitos polares. Os carbamatos são rapidamente distribuídos no organismo e suas concentrações tendem a ser maiores nos órgãos e tecidos envolvidos na biotransformação de xenobióticos. Passam por biotransformação, principalmente no fígado, formando produtos menos tóxicos e mais polares, que são excretados facilmente. A eliminação desses compostos ocorre principalmente pela urina e fezes, sendo que 80 a 90% da dose absorvida é eliminada em 48 horas. Uma pequena proporção dessas substâncias e de suas formas ativas, oxons, é eliminada sem modificação na urina. A meia-vida desses praguicidas, após a administração única, varia de minutos a poucas horas, dependendo do composto e da via de entrada. Toxicodinâmica. Os organofosforados e os carbamatos exercem sua ação principalmente pela inibição enzimática, e que determina sua toxicidade. Dentre as enzimas, as esterases e mais especificamente a acetilcolinesterase são o principal alvo da toxicidade. A inibição da acetilcolinesterase leva ao acúmulo da acetilcolina nas terminações nervosas, porque esta enzima realiza a hidrólise da acetilcolina, produzindo a colina
e o ácido acético. As colinesterases pertencem ao grupo de enzimas beta-esterases, que reagem com os compostos organofosforados, ficando firmemente e, em alguns casos, irreversivelmente fosforiladas e, portanto, inibidas neste processo. A acetilcolinesterase tem dois sítio-ativos, um sítio aniônico e um sítio esterásico. Os organofosforados só se unem no sítio esterásico, onde o fósforo forma uma união covalente e estável, dando lugar ao ácido éster fosfórico. Na presença de alguns inibidores, este ácido é hidrolisado lentamente, levando dias ou semanas. E com outros compostos, a reação de esterificação é virtualmente irreversível, podendo durar meses. Os carbamatos são hidrolisados pelas esterases. Existe inibição da enzima acetilcolinesterase, mas a reativação é rápida e espontânea. Este processo ocorre primeiramente formando um complexo reversível carbamato-acetilcolinesterase, seguido da reação de carbamilação irreversível da enzima, e finalmente a descarbamilação por hidrólise, sendo liberada a acetilcolinesterase original e o carbamato, que fica dividido sem atividade anticolinesterásica. Quadro clínico. Os sintomas podem aparecer até 12 horas depois da exposição. A intensidade dos sintomas depende da toxicidade, da quantidade, da taxa de absorção, da taxa de biotransformação e de exposições prévias a inibidores da colinesterase. O quadro clínico é constituído por efeitos muscarínicos, nicotínicos e do sistema nervoso central. Efeitos são os resultados do acúmulo de acetilcolina nas terminações nervosas, decorrentes do bloqueio da acetilcolinesterase. As manifestações iniciais de intoxicação relacionadas com o sistema nervoso central incluem cefaleia, tonturas, desconforto, agitação, ansiedade, tremores, dificuldades para concentrar e visão turva. No caso de intoxicações moderadas e graves, foram descritos hipotensão, bradicardia, taquicardia, insuficiência renal, proteinúria, entre outros. No trato gastrointestinal, náuseas, vômitos, cãibras abdominais e diarreia são os efeitos muscarínicos mais frequentes da intoxicação. Sintomas de intoxicação crônica por organofosforados incluem cefaleia, fraqueza, sensação de peso na cabeça, diminuição da memória, alterações do sono, irritabilidade e perda de apetite. Além disso, também são descritos tremores nas mãos, paresia e paralisia. Tratamento. Em caso de intoxicação aguda por organofosforados, recomenda-se inicialmente o mantimento dos sinais vitais, após utilizar diazepam para parar convulsões e lavagem gástrica, em caso de ingestão ocorrida em até 24 horas. Após, utiliza-se fármacos destinados à liberação da acetilcolinesterase, como a pralidoxima, em caso de intoxicação por organofosforados, e a atropina, em caso de intoxicações por carbamatos. Após o tratamento, o paciente deve ficar afastado do contato com inibidores da colinesterase até que a enzima alcance um patamar estável de sua atividade. E por fim, como curiosidade, no Brasil, intoxicações agudas por praguicidas ocupam a terceira posição dentre os agentes causais, sendo a maioria dos casos por inseticidas, 73%, organofosforados, piretroides, carbamatos e organoclorados, raticidas, 15,3%, e herbicida, 9,7%.